Boa noite, gente. Meu nome é Laís Ribeiro. Boa noite, meu nome é Letícia Cunha. Boa noite, meu nome é Luana Aranda. Boa noite, meu nome é Maria Luísa Paiva. Boa noite, meu nome é Mel Nunes. Boa noite, meu nome é Luca Marquezine e hoje a gente vai discutir o artigo com o título Idoso Oncológico em Terapia Nutricional Interal, um estudo de caso. As pessoas que realizaram esse estudo foram a Tamires Desconze, a Vanessa Schmidt, Adriane Ruth, Carla Renata de Oliveira, Heloísa Meiken Eikoff e a Sônia Tassinari Bonfada. O artigo foi publicado no Salão do Conhecimento, na Unijuí, em 2013. Bom, primeiro eu vou começar falando sobre a metodologia. O artigo que a gente vai estar analisando, ele é um estudo de caso realizado pelo Programa de Atenção ao Idoso, com a sigla PAI, da Unijuí. A Unijuí é a Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, e esse programa é um projeto de extensão realizado pelos alunos da universidade. Então, os pacientes atendidos por esse projeto são idosos, usuários do Sistema Único de Saúde, e eles são residentes da região urbana do município de Ijuí, no Rio Grande do Sul. Esses pacientes são idosos que apresentam médio e alto risco de internação e reinternação hospitalar. E o estudo foi realizado a partir de um prontuário de um paciente idoso que foi analisado e data de janeiro de 2012 a junho de 2013. Agora, falando um pouquinho sobre o caso clínico, o caso clínico é a respeito de um senhor de sexo masculino, com iniciais AS e 73 anos de idade. Esse senhor é portador de câncer de pulmão e ele realiza o tratamento de quimioterapia há 8 meses. Por conta disso, sua nutrição é realizada via sonda nasoenteral, 6 vezes ao dia, com 250 ml de substância nutritiva. Por conta disso, desse tratamento, o senhor apresenta sinais de desnutrição, com depressão de tecido muscular e perda de gordura subcutânea. Devido a essa perda, ele acabou perdendo 11,5 quilos nos últimos 8 meses. Isso resultou em um estado de desnutrição grave. Agora, falando um pouquinho sobre o aporte calórico e peso ideal, que tem a ver com essa perda de peso muito expressiva do paciente. O peso do paciente que nos foi apresentado, após essa perda de 11,5 quilos, foi de 48,6 quilos. Ou seja, o peso ideal para os parâmetros de altura, idade e sexo do indivíduo são de 65,6 quilos. Desse modo, a gente consegue perceber que a dieta que está sendo realizada não está sendo adequada. A gente pode perceber isso pelo cálculo do aporte calórico, que o que foi apresentado no artigo era que ele possuía uma dieta de 6 vezes ao dia de 250 ml de substância, que rendia a ele 1.842 quilocalorias por dia. Mas o ideal para que fosse atingido o peso normal, né, para esse paciente, seria uma dieta de 6 vezes ao dia, porém com 300 ml da substância, o que daria uma média de 2.136,5 quilocalorias por dia. E como que a gente fez, né, esse cálculo? No caso, o pessoal do projeto de extensão, né? O cálculo dessa necessidade calórica é realizado através da fórmula de Harris-Benedict e leva em conta vários fatores. Por exemplo, nessa imagem que a gente pode ver que no homem, o cálculo é realizado por meio dessa fórmula que leva em consideração vários parâmetros, como o peso da pessoa, o peso que você quer atingir, né, que no caso normalmente é o peso ideal do paciente, a altura do paciente e a idade de quem está sendo analisado, já que todos esses fatores influenciam na necessidade calórica do indivíduo. Bom, o paciente ele vem apresentando uma série de sintomas, como a depleção do tecido muscular nas têmporas, no ombro, clavícula, escápula, nas costelas, nos músculos, no joelho, na panturrilha, no quadríceps. Ele também está tendo perda de gordura subcutânea, unhas rugosas, mucosa hipocorada, adontia, turgor ruim, palidez e fraqueza.
Todos esses sintomas do paciente nos levam a pensar que ele pode apresentar um caso de caquexia. O que é a caquexia? É uma desnutrição proteico-energética secundária a diversas doenças, e principalmente o câncer, o que é mais um fator que vai levar a gente a pensar que o paciente ele esteja apresentando esse caso. Na caquexia, o paciente com câncer ele vai ter anorexia, vai ter a perda involuntária de peso, de massa muscular, sensibilidade precoce e uma saciedade precoce, uma sensibilidade do paladar e uma saciedade precoce e fraqueza e atrofia dos órgãos musculares, dos órgãos viscerais, perdão. E o paciente caquético, ele não tem a capacidade integral de reduzir o catabolismo dos músculos, e o que vai levar à depleção de proteína e, consequentemente, a atrofia muscular desse paciente e a perda de gordura também. Outros sintomas do paciente também nos levam a pensar que esse paciente apresenta uma anemia ferropriva, que é a capacidade, a perda da capacidade de absorver o ferro de forma integral. Isso é muito comum em pacientes com câncer, porque o câncer ele vai diminuir a capacidade de absorver ferro pelo trato gastrointestinal e também o câncer ele vai gerar uma alteração no metabolismo do ferro. Isso porque vai ter uma deficiência funcional decorrente da retenção de ferro pelos macrófagos, o que vai diminuir a quantidade de ferro disponível para a eritropoiese, mesmo que ela esteja em níveis normais, adequados. Esse paciente, ainda assim, ele vai ter uma deficiência de uma baixa de ferro. Uma outra coisa importante também a se falar é a odontia do paciente. Esse paciente ele já é um paciente idoso. Então, a odontia ela já é mais esperada nessa faixa etária. E também ela pode, apesar do paciente atualmente estar fazendo usando sonda para poder receber essa alimentação, a odontia, ela anteriormente, ela pode ter contribuído para esse quadro de desnutrição do paciente. Bem, então é de extrema importância entendermos como o processo de nutrição do idoso pode impactar tanto no seu envelhecimento e como na situação citada, né, desse paciente no quadro oncológico dele. Conceituando um pouco, vemos que o envelhecimento ele é um processo natural de perda progressiva da homeostase corporal com declínio das funções do organismo. Já a má nutrição está relacionada ao desequilíbrio entre os nutrientes que o corpo precisa e os nutrientes que o corpo obtém. Isso pode acontecer tanto na desnutrição quanto na obesidade. Logo, é notório que o envelhecimento já traz uma maior suscetibilidade a certas patologias e a um declínio da imunidade. Mas associado à má nutrição, esse processo pode ser ainda pior, reforçando esses fatores e levando a um maior acometimento do indivíduo, com maiores chances de hospitalização frequente. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre os fatores que levam ao desenvolvimento do quadro de nutrição nos idosos e também da caquexia. O envelhecimento é um processo caracterizado por diversas alterações físicas, sociais e fisiológicas que acontecem com o ser humano. Essas modificações são diretamente relacionadas com o desenvolvimento da desnutrição pelos idosos, a qual inclui déficits energéticos proteicos e deficiência em micronutrientes, como vitamina D, vitamina B12, folato, cálcio, ferro e zinco. Esse quadro ocorre porque há uma ingesta dietética insuficiente, uma má absorção dos nutrientes e também pode acontecer por causa de comorbidades. Em relação à ingesta energética insuficiente, isso está relacionado porque com o envelhecimento há um declínio na capacidade de ingerir adequadamente os alimentos e, como consequência, os idosos não conseguem satisfazer as suas necessidades nutricionais recomendadas. A ingestão dietética insuficiente pode estar relacionada a dois fatores principais, que são a diminuição da aptidão física e a perda do apetite. Pode passar, por favor. A diminuição da aptidão física, ela está diretamente relacionada com o declínio da massa muscular, o que dificulta a participação dos idosos nas atividades necessárias para comer, preparar e cozinhar as refeições. Já a perda fisiológica do apetite tem origem multifatorial. Entre esses fatores, a gente tem, por exemplo, alterações sofridas pelo trato gastrointestinal, que estão relacionadas à redução do desejo alimentar e à sensação de saciedade.
Entre essas alterações, a gente pode destacar, por exemplo, a redução do tônus muscular gastrointestinal e da motilidade, que fazem com que haja uma lentificação do esvaziamento gástrico, podendo gerar uma sensação de saciedade mais prolongada. É importante também falar que esses aspectos geram um prejuízo na digestão dos alimentos e na absorção dos nutrientes, agravando ainda mais o quadro de nutrição. Também é importante citar aspectos hormonais relacionados à perda do apetite. Entre eles, a gente destaca uma menor secreção de grelina, retardo do esvaziamento gástrico, e uma maior secreção do hormônio CCK, que resulta na saciedade precoce. Por fim, é importante que a gente cite a influência dos aspectos orais na redução do apetite. A gente destaca a redução da salivação, a má qualidade da dentição e mastigação e a disfagia, que podem limitar o processo e a quantidade da ingesta alimentar. Além dos fatores fisiológicos, a gente também tem as doenças pré-existentes ou adquiridas pelos idosos, bem como o tipo e a quantidade da medicação administrados por ele, lá, assim, influenciando no desenvolvimento desse quadro de desnutrição. Pode passar. Agora, falando um pouco de outro aspecto, a gente vai abordar como o câncer está relacionado com o quadro da desnutrição e da caquexia. Os pacientes oncológicos, eles apresentam diversas alterações metabólicas, imunológicas e bioquímicas, que conduzem a graus variados de nutrição, a depender principalmente do órgão acometido e do estágio tumoral. Isso acontece porque o câncer é definido como uma enfermidade multicausal, crônica, caracterizada pelo crescimento descontrolado das células e a disseminação de células anormais, que continuam a se reproduzir até que se forme uma massa de tecido conhecida como tumor. Cerca de 80% dos pacientes com câncer apresentam desnutrição já no momento do diagnóstico, e essa desnutrição é do tipo calórico-proteica e ocorre devido a um desequilíbrio entre a ingesta e as necessidades nutricionais desses pacientes, comprometendo seu estado nutricional. A causa dessa desnutrição está relacionada à competição do tumor por nutrientes e à indução tumoral de anormalidades nos metabolismos de carboidratos, lipídios e proteínas. Além disso, os tratamentos oncológicos, como a cirurgia, a quimioterapia e a radioterapia, produzem uma sintomatologia que inclui náuseas, vômitos e redução potencial da quantidade de alimentos ingeridos, o que também pode agravar o estado nutricional do paciente. Assim, com esse apanhado de informações que eu trouxe, a gente consegue perceber que o idoso oncológico ele possui um risco seriamente aumentado de desenvolvimento de doenças nutricionais, o que torna tão importante o manejo nutricional adequado para reverter esse quadro. Sobre esse manejo que a Maria Luísa falou, os médicos vão recomendar a terapia nutricional. Por quê? Quais são os objetivos dessa terapia? A prevenção e tratamento dessa desnutrição, a modulação da resposta orgânica ao tratamento oncológico, que, como a Maria Luísa disse, traz muitos sintomas negativos para o paciente, e também auxiliar o manejo dos sintomas do tratamento oncológico. Pode passar, por favor. Só que, para a gente dar início a essa terapia nutricional, a gente tem que monitorar as necessidades nutricionais do paciente. Com isso, a gente tem que fazer uma avaliação adequada e individualizada para atender às demandas nutricionais dele. Então, nesses pacientes em risco nutricional ou desnutridos, avaliação mais detalhada por meio do uso de outros parâmetros, como o exame físico, o exame antropométrico, que seria, por exemplo, o cálculo do IMC, o exame bioquímico e o exame dietético, eles são precisos, eles são necessários para confirmar a presença ou não de deteriorização nutricional. Além disso, as vitaminas e os minerais, eles têm que ser fornecidos em quantidades próximas à ingestão dietética de referência, que é o DRI. Esse DRI é um valor de referência que foi criado para medir a quantidade nutricional necessária para atender a demanda da população. Além disso, o uso de micronutrientes em altas doses são desencorajados no paciente oncológico idoso. E a necessidade proteica é maior nesses pacientes. Por quê? Em função da redução da resposta anabólica desse paciente, para compensar as inflamações e as condições catabólicas associadas à doença e ao tratamento. As mudanças no metabolismo, na imunidade, nos níveis hormonais e até na progressiva fragilidade relacionada à idade e ao tratamento das doenças. Além disso, novas evidências mostram que a maior ingestão diária de proteínas é benéfica para manter a saúde, para promover a recuperação e para manter a funcionalidade nos idosos.
Além disso, a gente tem que considerar os objetivos terapêuticos relacionados à doença, ao tratamento e às condições nutricionais atuais. E é importante também ressaltar que pode ocorrer um aumento do gasto energético nos indivíduos com câncer, em quimioterapia e em radioterapia, devido ao excesso de catabolismo e ao excesso de inflamação. Então, é imprescindível que tenha uma adequada avaliação, né, das necessidades nutricionais desses pacientes. Além disso, o aconselhamento nutricional desses pacientes em tratamento deve estar sempre em constante modificação, para minimizar os sintomas, para melhorar a aceitação alimentar e, consequentemente, aumentar a qualidade de vida e favorecer o prognóstico desse paciente. Assim, é muito importante a indicação da via nutricional adequada, via de nutrição adequada, para que a terapia nutricional que a Mel comentou seja eficaz. Existem três tipos de vias mais utilizadas. A via oral, que é quando o paciente ele tem a capacidade de deglutir o alimento e a capacidade de digestão e absorção conservadas. A via enteral, que é indicada em situações nas quais o trato digestório tenha total ou parcial funcionalidade, e quando a ingestão oral for insuficiente para atingir as necessidades nutricionais do paciente. A sonda utilizada nessa via enteral pode ser gástrica, nasoentérica, pode exigir gastrotostomia ou jejunostomia. Só deve ser indicada para pacientes com trato gastrointestinal não funcional ou que não apresentem distúrbios que requerem repouso intestinal. Já a via parenteral é intravenosa e não deve ser utilizada rotineiramente em pacientes com trato gastrointestinal intacto, só nesses pacientes que têm o trato intestinal não funcionante ou com algum distúrbio. A via enteral ela não pode ser utilizada por um tempo muito prolongado, porque pode trazer alguns prejuízos. Deve ser incentivado esse paciente a voltar a realizar as refeições por via oral, promovendo a sua independência. Isso porque essa via enteral pode trazer dor, vômito, agitação, irritação. O próprio paciente pode querer retirar a, a sonda. Além disso, a sonda pode ter uma migração, pode ter uma perfuração intestinal, aspiração da dieta, obstrução da sonda ou a saída inadvertida. Então, pesquisando sobre o tema do trabalho, a gente viu que a síndrome de realimentação é um distúrbio de muita importância quando a gente vai falar sobre nutrição por via enteral, e não é um assunto tão estudado quanto deveria. Essa síndrome, ela acontece quando o paciente está em desnutrição grave ou jejum por mais de 7 dias. Então, nessas condições, a glicose não é mais a fonte de energia do corpo, então os ácidos graxos e corpos cetônicos substituem a glicose enquanto o tecido muscular degradado fornece os aminoácidos. No início da realimentação, ocorre o deslocamento do metabolismo lipídico ao glicídico. Então, vai aumentar a secreção de insulina, o que estimula a migração de glicose, fosfato, potássio, magnésio, água e da síntese proteica para o meio intracelular, podendo resultar em distúrbios metabólicos e hidroeletrolíticos, como hipofosfatemia, hipotiaminemia, hipomagnesemia, hipocalemia e outros que podem ter consequências graves, como falência cardíaca e respiratória. Então, como a gente faz para evitar ou reverter essa situação? É recomendado que todos os distúrbios, principalmente de potássio, magnésio e fósforo, sejam corrigidos antes do início da realimentação e depois sejam monitorados diariamente. Então, é administrado magnésio, potássio e tiamina por via intravenosa antes da realimentação. Em pacientes assintomáticos para hipofosfatemia, não é recomendada reposição de fósforo, só se eles apresentarem sintomas. No planejamento das necessidades energéticas, é importante a gente considerar que a oferta calórica deve ser lenta e por via oral, interal ou parenteral, em aproximadamente 20 quilocalorias por quilo por dia. Então, se o paciente tem, por exemplo, 50 quilos, ele vai precisar começar essa realimentação com 1.000 quilocalorias por dia. Ou então fazer uma conta com 25% do aporte calórico ideal para começar essa realimentação. E aumentando gradualmente por até 10 dias para a gente atingir o valor total. Também é muito importante a monitoração dos níveis séricos para que possa ser corrigida qualquer alteração no decorrer do tratamento.
Então, nosso trabalho foi esse. A gente agradece a atenção de todos. Boa noite.